Você deve ter visto no noticiário que a Moody's, né, uma das agências de risco mais conhecidas no mundo, elevou o rating de crédito do Brasil para Ba1, né, o rating mais próximo do que é chamado de grau de investimento. Então você tem ali como se fosse um termômetro, né, os ratings que são dados aos países, se o país tem capacidade de crédito, se é um bom país para você investir ou não. E o Brasil, que em algum momento, na década passada, chegou a ser um país considerado grau de investimentos, que abre também a porta para muito fundo de investimento que só investe em países com grau de investimento, começasse a trazer capital aqui para o país. E passou, portanto, a ser uma das metas do governo, né, e o que fez o Haddad ir para os Estados Unidos e até convidou o Lula para participar das conversas com agências de rating para tentar convencê-los, né, de que o Brasil está melhorando, que a economia brasileira está melhorando e que isso poderia trazer justificativas para as agências reavaliarem essa nota de crédito. Então a gente já viu de imediato que já surtiu efeito, né, com uma modificação de nota aqui do Brasil, melhorou um grauzinho, está próximo, um grauzinho, um degrau, tá, de a gente virar grau de investimento. Mas o que isso significa na prática, né? Uma coisa a gente já precisa deixar claro aqui, tá? Desde 2008, tá? A crise do subprime, onde a imagem foi muito manchada das agências de risco, assim, já não é tão mais importante a análise de avaliação de risco como era no passado. Ainda assim, muito fundo de pensão, fundo grande, né, que faz alocação global, basicamente o Brasil vai ser 2, 3% da sua carteira de investimentos, ainda tem uma política muito rígida, tá? De nem olhar para países que não têm esse selo de grau de investimento. Então, assim, eu como analista, tá, de ações, fundos imobiliários, normalmente eu já faço o que a gente chama de screening. Tem algumas ações que você nem vai olhar. Então, não gosta de estatal, você nem vai olhar, né? Então é mais ou menos como funciona o tal do grau de investimento. Enquanto o Brasil não é um país com um selinho, né, tá, de grau de investimento, o Brasil nem é uma opção, tá, para esse tipo de investidor, que são grandes fundos, grandes alocadores de recurso global. Tem esse ponto, tá, que tecnicamente abre algumas oportunidades aqui para o Brasil, mas tem um ponto que para mim é muito caro, tá? Respeito é uma coisa que você não pede, certo? Você precisa conquistar respeito. Então é mais ou menos como você assistir uma partida de futebol, tá, ter uma entrada ali no jogador e o juiz não marca nada. Aí a torcida grita, o juiz vai lá e apita, sabe? É mais ou menos isso que está acontecendo. Então o Brasil teve que correr atrás das agências de risco para pedir por uma avaliação de risco maior. Então, assim, sabe, isso mostra também um pouco da credibilidade, tá, já manchada das agências de risco. Mas, de qualquer maneira, se o Brasil conquistar esse selo, pode ser bom para o país, tá? De certa forma, abre algumas oportunidades para que fundos comecem a fazer alocação no Brasil. E, claro, isso não seria nada de ruim para o país. Então, acho que o movimento é correto no sentido de buscar esse reconhecimento global para o Brasil, porque para o investidor, talvez um pouco mais desinformado, que vai ter uma alocação menor no país, vai ser super importante que o país tenha esse selo, porque vai trazer liquidez, vai trazer recurso para o mercado brasileiro.